o importante em tudo isso, dentro desse relato da Andréia, é que ela fala o seguinte: ele colocou um ministro que não sabia o que era SUS. O Ministério da Saúde, tecnicamente, regulamenta o sistema. E mais, né, Bruna? Desculpa te interromper, mas obrigado, Caio Mantese, mandou aqui saudações democráticas, deixem likes. O like é de graça, gente. Vão deixando aí que é para aumentar o nosso alcance. Ela fala que ele não sabe o que é SUS e ela fala, ele foi encomendar os sacos pretos. Então, de uma certa forma, se você para pensar, era aquilo que você estava falando comigo na outra live. Tem que rever mesmo essa questão do genocídio, porque eles estavam prevendo mortes. Sim, o que é interessante, isso não foi discutido na CPI. Eu tive uma preocupação muito grande em abordar esse tema, porque existe uma diferença clara entre você utilizar um medicamento ineficaz e você utilizar um medicamento que, além de ineficaz, causa prejuízo ou morte ao seu usuário. Então, qual que é o problema da hidroxicloroquina e por que ela não tem sido analisada, ao meu ver, corretamente aqui no Brasil? Porque as pessoas só falam, olha, hidroxicloroquina é ineficaz, mas ninguém fala, cuidado, esse remédio pode te matar. Essa é a diferença. A dúvida que eu tenho e o questionamento que eu tenho, e que me parece que converge com o que a Andréia diz, é que existia uma ciência de que o medicamento causava prejuízo, e cientes dessa condição e dessa consequência do medicamento, ao invés de impedirem, ao invés de fazerem um alerta, eles insistiram sem nenhum fundamento científico em algo que prejudicava, em algo que fazia mal. O que chama a atenção no caso dela é que ela faz o relato com relação ao que aconteceu em janeiro de 2021, lá em Manaus. O que aconteceu? Em dezembro, eles começaram a perceber que aquela curva aumentava, ou seja, a gente já tinha passado pela primeira onda e a segunda onda estava vindo muito forte. Ou seja, já previa-se um aumento considerável de casos, porque no Natal e no Ano Novo todo mundo relaxou, e em razão do aumento desse processo de infecção, os hospitais certamente entrariam em colapso. Então, é feita uma reunião com a secretária Maiara, que depois foi chamada de Capitã Cloroquina, lá em janeiro de 2021, que tecnicamente deveria conhecer essa orientação da Organização Mundial de Saúde a respeito dos riscos da hidroxicloroquina. Ela viaja para Manaus junto com esses secretários, esses assessores, que eram denominados de gabinete paralelo, e ao invés de orientarem o Sistema Único de Saúde do Estado do Amazonas a adquirirem mais respiradores, a adquirirem mais oxigênio, eles investem no tratamento precoce. Isso é muito perigoso, porque você orienta a instituição hospitalar a não utilizar, a não adquirir aquilo que realmente é eficaz, ou seja, o cilindro de oxigênio, e vende a falsa eficácia de um protocolo que resulta, sim, em mortes. Quem afirma isso não sou eu, é a Organização Mundial de Saúde. Além da Organização Mundial de Saúde, em março, entre março e abril de 2020, existiu um estudo feito também no Amazonas por cientistas da Faculdade do Amazonas, da Fiocruz e da USP, que também identificaram um aumento no número de óbitos de pessoas que recebiam hidroxicloroquina. A diferença entre um e outro é que esse estudo feito em Manaus em março só foi aplicado em pacientes em estado grave, enquanto o protocolo proposto pelo Ministério da Saúde ao governo de Manaus em janeiro de 2021 propunha o uso do tratamento que eles chamam de precoce, com hidroxicloroquina, acidromicina, a pacientes em qualquer estágio da doença, julgando que o ideal é que esse medicamento comece a ser usado no que eles chamam de Golden Day, que é no segundo dia de sintoma. Então, é uma situação extremamente complicada, porque gera também um problema relacionado à distribuição desse medicamento nessa região amazônica. Então, eles suspendem a distribuição do medicamento para a população de índios que vivem na região. A população Yanomami ela é muito prejudicada, porque lá eles precisam do medicamento para tratar a malária. Esses medicamentos são direcionados a tratamento de Covid. As pessoas não têm condições de irem aos hospitais, porque nos hospitais não investiram nem em respirador e nem em oxigênio, usam esses medicamentos, ficam em casa quando o sintoma se agrava,
Porque o que acontece? A pessoa fica usando o medicamento em casa, ela tem a impressão que ela está se tratando. Então, ainda que ela veja que ela está piorando, existe a esperança de que uma hora eu vou melhorar, uma hora eu vou melhorar. Só que como o remédio é ineficaz para a Covid, ela não melhora. Ou o corpo dela começa a reagir, como acontece com grande parte das pessoas, ou o corpo dela, sem condições de reagir, faz com que ela entre num estado a ponto de desenvolver o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que é a evolução da infecção do vírus Covid-19 que causa a deficiência respiratória, que faz com que você entre no estado de dessaturação, que é a queda do oxigênio no sangue, que dá aquela sensação de mal-estar, febre muito alta, outros pacientes evoluem também para diarreia. Então, esses pacientes, quando iam para o hospital, iam muito graves, e quando chegavam no hospital, em razão do colapso, como foi ao mesmo tempo, não tinham oxigênio. O estranho no depoimento dela é que ela diz o seguinte, ela diz que ao invés dele olhar para esse fato como um fato grave, antes ele falava em mudar a bula da hidroxicloroquina, e além disso ele comemorava os óbitos que estavam ocorrendo ali naquele momento. Ela mesma fala que ele fazia festa e comemorava mortes que estavam acontecendo a 1 quilômetro da casa dele. Como se existisse um plano, um objetivo, não para curar essas pessoas, mas para que essas pessoas efetivamente morressem, porque, segundo ela, realmente não há motivos para comemorar a morte de pessoas, a não ser que esse seja o seu objetivo. E aí ela faz o relato que enquanto pessoas morriam, eles tomavam uísque, eles comemoravam, e a única preocupação que ele tinha não era com o cilindro de oxigênio, mas sim com os sacos pretos que ele iria comprar. O que também é uma situação toda estranha, porque para justificar isso, no discurso que ele faz, não aparece aí nesse vídeo que você mostrou, mas eu fui atrás do discurso, e no discurso ele realmente fala isso. Ele realmente fala, olha, eu estive com a minha cunhada, estavam preocupados com o oxigênio, e eu disse, tem que esperar. Que recado que ele dá para a população? Não adianta vir procurar oxigênio. Não tem. Recado esse que já havia sido dado pelo presidente Bolsonaro em 2020, quando o Bolsonaro fala, se você tiver Covid, você vai no hospital para quê?